Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Beleza. Lembrando, pessoal, que a gente tem um canal no YouTube, então eu peço que vocês dêem uma força lá e se inscrevam no canal. Toda semana a gente está mandando vídeos lá no canal sobre as pregações da célula e o podcast que a gente faz durante a semana. Então, depois, vá lá, Aviva Outside no YouTube e se inscreve, dá uma forcinha, dá aquele like. Eu falei igual youtuber. Deixa aquele like. Pessoal, boa noite mais uma vez. Vocês estão felizes? Estou muito feliz porque eu estou aqui hoje com vocês. Isso é uma grande alegria para mim. Ver aqui amigos que estão vindo pela primeira vez e amigos que sempre estão aí com a gente. E hoje eu fui responsável de trazer a palavra para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre adorando a Deus em atitudes. Para começar, eu queria aí perguntar para vocês qual que é uma atitude que a gente pode fazer para adorar a Deus? Não, você? Depois. William. Falei uma atitude. Eu quero chegar num ponto específico. Até lá a gente vai trocando ideia aqui. Uma atitude que a gente pode fazer, que a gente vai estar adorando a Deus. Mudança de vida. Mudança de vida. Top. Mudança de vida realmente é algo que a gente vai estar realmente expressando em atitude adoração a Deus. A gente vai estar expressando para Jesus que a gente está adorando o nome dele. Mais uma com Tassi. Uma atitude, qualquer coisa, alguma coisa que a gente faz que vai estar expressando adoração a Deus. Oi? Louvor. Louvor, ele é, vamos assim dizer, falam que o louvor ele é o início de um culto, né? Quando a gente abre o nosso coração para o louvor, tudo flui. E se a gente estiver louvando a Deus, a gente vai estar adorando a Deus. Amém? Agora eu quero algo mais específico, uma atitude durante o dia a dia. Uma atitude durante o dia a dia, na nossa vida, que a gente pode estar fazendo, seja que exemplifique a adoração a Deus. Acho que falar dele para as pessoas, pode ser? Falar dele para as pessoas. Isso é, né, um dos mandamentos. Jesus ele fala para a gente ir e pregar o evangelho para todas as pessoas, em todas as nações. Então isso é uma forma de adorar a Deus. Eu quero algo também um pouco mais específico em relação à nossa atitude no dia a dia. Agora eu vou perguntar para o Gabriel, porque ele sabe o tema e ele vai falar certo, né? Eu não li, mas eu acho que é excelência. Excelência. Quase, irmão. Quase. Para a gente ter excelência, a gente tem que ter uma coisinha para a gente conseguir chegar na excelência, que é obediência. A obediência, ela exalta a Deus, ela traz adoração a Deus pela nossa vida. A obediência, ela tira o nosso poder de escolha pelo mal, e sim escolhe a Deus. A obediência a Deus, ela faz com que as nossas atitudes sejam voltadas para Deus. E falando em obediência, eu encaro essa pessoa, esse ícone da Bíblia, como o cara mais obediente do Velho Testamento. E eu quero falar de Abraão. Abram para mim em Gênesis 22. Eu vou pegar alguém por livre e espontânea pressão para ler. Tem que ser as pessoas que, né, que geralmente não lê, Tá mais né? encolhida, né? É, você olha pra pessoa, a pessoa... Todo mundo abriu? Gênesis 22. De preferência, se você tiver aí a NVI. Eu quero que alguém leia pra mim o versículo 1, 2 e 3. Eu leio aqui. Pode ler, Gabriel. Passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui.
Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o como no holocausto, num dos montes em que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou e preparou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém. Vocês ouviram aqui que foi, né, falado pelo Gabriel? Alguém ouviu aí a palavra que Abraão pensou, repensou 2 vezes? Alguém ouviu a palavra que Abraão não quis fazer isso? Ou não foi? Não. Abraão simplesmente, no outro dia, ele levantou, se preparou o que precisava e foi. Abraão, ele não somente obedeceu algo que Deus pediu para ele, mas Abraão, ele colocou tudo que ele tinha ali naquele momento em xeque, porque Deus tinha pedido. Porque Deus tinha pedido algo que era valiosíssimo para ele, para que possivelmente aquilo não existisse daqui a algumas horas. Deus pediu para Abraão o filho dele, o filho que era o filho da promessa, o qual Deus tinha prometido que a partir daquele filho muitas coisas iam acontecer. E Abraão simplesmente obedeceu sem pensar em desobedecer. E a gente às vezes, por poucas coisas, a gente pensa 2 vezes antes de fazer ou antes de tomar uma atitude. E cara, por causa dessa obediência de Abraão, eu quero que o Gabriel mesmo leia o versículo 18 para mim, Gabriel. Se você tiver aí a NTLH. NTLH. 18, verso 18. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Deus muitas vezes pede pra gente coisas poucas, coisas pequenas. Mas essas coisas pequenas é o que, na maioria das vezes, vai fazer total diferença. Às vezes você tá aí no seu dia a dia e você sente aquela vontade de fazer uma oração. Cara, essa oração é o que vai fazer a diferença no seu dia, na sua semana, até mesmo no seu mês. Às vezes você está em algum lugar e vê uma pessoa e você sente a vontade de falar com aquela pessoa. E não é porque é algo seu, algo da sua carne ou do seu pensamento. Não, é o Espírito Santo tocando em você para que você vá até aquela pessoa. Às vezes você fala coisas diversas e em algum ponto você entra na conversa de Deus, entra falando de Deus, fala alguma coisa, graças a Deus, Deus te ama. É tão fácil, mas às vezes a gente reluta com isso. E por causa da obediência de Abraão, algo gigantesco, na Bíblia fala que Deus estaria abençoando toda a descendência dele. Eu lembro quando eu era criança, né, essa carinha aqui é jovem, porém eu sou um pouquinho velhinha, eu já fui criança. E imagine eu com 15 anos de maturidade a menos, um mini Gil, eu era ligado nos 1000 volts, né? Virado no giraia, como dizem. E eu não era desobediente, mas eu era muito arteiro, velho. Então, eu acho que eu era desobediente, sim. Pensando bem? Muito desobediente. E cara, e como moleque, quer sair na rua e jogar bola, quer, né, fazer as coisas de criança. Então eu ia, não avisava meus pais, não avisava ninguém, só ia na rua, jogava bola e se deixasse ficava até meia-noite jogando bola. E eu lembro que o meu pai, ele tinha uma tática pra gente voltar embora. Ai, se não voltasse também. Aquele assobio, né? Que a vida inteira escutava, né? Então não tinha como eu falar que eu não escutava, porque eu assobiava muito alto.
E de noite, 9 horas, 8 horas, eu escutava que ele subia, aí eu virava o Usain Bolt. Não chegasse em 5 minutos pra ver. Ah, o couro comia, né? Meu pai tem uma mãozona. Eu preferia que ele batesse com cinta, porque se ele batesse com a mão é pior. Pesado. É pesado. E cara, eu via que ele subia, realmente, eu saía correndo. Se tivesse fazendo o que fosse, eu saía correndo, mas um dia eu não ouvi. Tava jogando videogame na casa do amigo lá e não ouvi. E quando eu fui saber, tava umas 2 horas procurando eu na rua. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu outro irmão e velho. E quando eles me acharam, graças a Deus não me bateram. Mas meu pai deixou bem claro que eu fui desobediente. E aquilo marcou um pouco, né? Porque a gente quando criança, quando bate, a gente chora, depois já tá dando risada. Mas quando a gente leva um ergue assim mais profundo, a gente sente. E voltando na mensagem, alguém que foi desobediente, que eu vejo que, foi muito desobediente. Quero que vocês abram lá em Jonas, no capítulo 1. Foi muito desobediente. Foi tipo eu, assim, ficando até 11 horas jogando videogame na rua com 10 anos. Quer abrir? Vou pedir para ler o versículo 1, 2 e 3. Verso 1, 2 e 3. Luara, manda bala pra nós. De preferência, eu não sei se você tem a nova tradução da linguagem de hoje. Certo dia, o Senhor de Deus disse: Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com seus marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Amém. Cara, ele foi super desobediente. Jonas, ele tinha a oportunidade de mudar. Ele teve a oportunidade de mudar uma cidade grande. Depois, se vocês tiverem curiosidades e ver como desenrolou essa história, eu não vou entrar depois daqui, mas vão lá e leiam, é só 3 capítulos, rapidinho. E ele teve a oportunidade, mas de primeira ele recusou a oportunidade. Ele fugiu. Ele pegou e falou que talvez na época ele estava com as emoções à flor da pele, ou ele estava desorientado e falou: eu não, eu vou pegar meu barquinho, ó, tocar para o outro lado. Se Nínive era para cá, ele foi para cá. E cara, às vezes é meio parecido com a gente, né? Às vezes não, a maioria das vezes a gente Deus fala pra gente ter uma vida em relacionamento com Ele. Deus fala pra gente, aqui na célula a gente está falando direto pra gente estar mergulhando nas águas do Senhor. A gente está ali tendo um relacionamento a mais, procurando um novo nível. E a gente sai daqui e não tem um mínimo interesse pela palavra, pela busca e pelo relacionamento. Às vezes a gente sai daqui com aquela chama, né? Aquele poder de Deus que aconteceu no lugar, mas a gente não tem interesse em manter essa chama acesa, de dar aquela sopradinha ali para que as brasas continuem. E cara, não é isso que Deus quer da gente. Deus, Ele quer que a chama continue acesa e que cada vez mais essa chama vá consumindo todo o nosso corpo e cada vez mais todo o nosso corpo vá passando para as outras pessoas. E Jonas teve a chance de fazer isso e recusou. Só que na nossa vida eu vou trazer aqui algo que vai fazer com que essa chama continue viva. Eu quero falar sobre um pouquinho de Pedro, o apóstolo Pedro. Todo mundo sabe que
Pedro foi um dos grandes, considerado o primeiro Papa, considerado um dos que mais ganhou almas. Porém, antes da morte de Cristo, ele pisou muito na bola. Ele foi desobediente. Às vezes a gente é tão desobediente que em certas atitudes a gente chega a negar Cristo na nossa vida. Em certas ocasiões a gente chega até a falar que não, eu não sou seguidor de Cristo. Não com palavras, mas com atitudes. A gente está falando em atitudes e, a atitude é a palavra que grita alto. A nossa atitude na rua, no dia a dia, vai falar muito mais do que as nossas palavras. Só que tem algo que acontece na vida de Pedro, ele andando com Jesus, ele conhecendo Jesus. Depois que Jesus morre, tem algo que acontece que muda toda a situação. E é aí que eu quero entrar, e é aí que eu quero trazer para nós, trazer para os dias de hoje, trazer para o dia de hoje, trazer para a nossa vida hoje. Lá em Atos 2, o Espírito Santo ele é derramado sobre todas as pessoas que estavam reunidas e Pedro estava junto. A partir desse momento, aquele Pedro covarde, que teve medo de falar para alguém que não era seguidor de Jesus, a partir daquele momento que Pedro, aquela pessoa que era briguenta, que qualquer coisa ia e já partia para a ignorância, chegou a arrancar a orelha de uma pessoa. A partir daquele momento, Pedro ele se tornava outra pessoa. A partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado na vida dele, Pedro ele se tornou o grande ganhador de almas. Pedro ele se tornou a referência da época. E é isso que eu quero muito que aconteça com a gente. Se a gente quer viver em obediência a algo que é indispensável, há algo que não tem como não acontecer com a gente, que é o Espírito Santo sendo manifestado nas nossas vidas. Para a gente realmente conseguir viver em obediência, se você deseja muito isso, cara, eu desejo muito isso, o Espírito Santo tem que ser manifestado nas nossas vidas. E lá em Atos 10, a partir do momento que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão que mostra para ele ali alguns animais que eram impuros para a época dele ou para o modo ao qual ele vivia, ele era judeu. Mostra alguns animais que eram impuros e uma voz, Deus fala para ele: Pedro, mate e coma. Ele fala: não, pai, esses animais são impuros, não vai entrar na minha boca isso. Só que o que Deus queria falar era outra coisa. Após esse sonho, veio uma pessoa que era um gentil, que na época eram pessoas tipo pecadoras, pessoas que não tinham relacionamento com Deus, e pediu para que Pedro fosse até a casa dele. Daí Pedro entendeu que ele teria que falar de Deus para essas pessoas. Nesse momento Deus estava abrindo o leque para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que hoje a gente pudesse estar nesse momento, estar aqui vivendo isso. Porque se não fosse aquilo acontecendo, se Pedro não entendesse, não obedecesse o que Deus estava mandando, não sei o que aconteceria. Hoje talvez poderíamos estar aqui, mas seria de outra forma. Mas Pedro entendeu, obedeceu a voz de Deus e começou a pregar sobre os gentios, e os gentios eram batizados pelo Espírito Santo. E se ele era batizado pelo Espírito Santo, Pedro falou: quem sou eu para negar o batismo nas águas? Então ele foi e começou a batizar aquelas pessoas nas águas. O ênfase que eu quero dar aqui para vocês é que se a gente quer viver em obediência, a gente tem que ter um encontro com Deus. A gente tem que ter um encontro com o Espírito Santo. A gente tem que ter um momento em que a gente vai entender que aquele momento é um divisor de águas na nossa vida. Se você já viveu esse momento, não se preocupe. A cada momento que vai passando, Deus ele vai nos levando para um nível mais alto. Um nível mais alto de intimidade com Deus, um nível mais alto de obediência.
quando eu era criança, eu obedeci meu pai porque ele tinha autoridade em cima da minha vida, em cima de mim. Ele era meu pai, eu tinha que obedecer ele. Hoje eu cresci, hoje eu vou na casa dele, hoje eu sou um marido, tenho a minha própria família, tenho a minha casa, mas eu vou na casa dele e ele pede alguma coisa para mim e eu obedeço. E hoje eu obedeço não porque ele tem autoridade sobre mim, mas é porque eu amo ele. Então a gente tem que entender que a partir do momento que o Espírito Santo, a gente tem que entender não, a gente vai entender que a partir do momento que o Espírito Santo começar a habitar na nossa vida e começar a nos mostrar as coisas de Jesus, a gente vai entender que o nosso amor vai ser tão grande que obedecer ele vai ser algo natural. Se você está lutando contra isso, se você está lutando para obedecer a Deus, se você está lutando contra o pecado, eu peço que hoje você ore para Deus, para que Ele te coloque num nível superior, no next level, para que você possa enfrentar isso com mais maturidade. Hoje eu cresci, hoje eu tenho a maturidade de uma pessoa de 26 anos. Então eu entendo que o meu pai não precisa mais falar com autoridade para cima de mim. Hoje ele entende que eu sou uma pessoa crescida. Então quando ele fala, eu não vou obedecer porque ele tem essa certa autoridade, mas porque sim, eu tenho um relacionamento com ele, eu amo ele. É assim com Deus. Quando Deus falar, quando Deus tocar no seu coração, não obedeça porque você tem medo de ir para o inferno, não obedeça porque você tem medo de tal coisa, de outra coisa, mas não. Obedeça porque você ama Deus, porque você ama o Espírito Santo, porque você ama Jesus. E isso vai nos levar a um next level, isso vai nos levar a algo mais profundo, isso vai nos levar a algo a mais com Ele. Peço que vocês se coloquem de pé.